bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula de Geografia no canal Geografia Fora da Caixa com a professora Bianca Aymar, sou eu. E hoje a gente vai falar sobre as rotas de dispersão da população e os principais fluxos migratórios. É um assunto que está na apostila do 8º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e vamos entender um pouco esse assunto aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dispersão da população humana, né? O ser humano nasce, vive e morre necessariamente no mesmo lugar? Você já mudou de cidade ou país? Por quais motivos ocorreu essa mudança? Você conhece ou já ouviu falar de pessoas que mudaram de um lugar para o outro? Essas pessoas são jovens ou idosas? Você sabe a diferença entre migrante, emigrante e imigrante? Já ouviu falar em migrantes internacionais? Bom, eu já me mudei pelo menos aí umas 5 vezes de cidade, entre São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, na região do ABC Paulista. Os motivos que levaram aí essas mudanças era o trabalho do meu pai. Então ele recebia propostas melhores e ele pegava a família e ia embora. Minha mãe professora, então para ela era um pouco mais fácil arrumar aí trabalho, né? E normalmente quando eu escuto falar, né, sobre essas mudanças de que as pessoas vão de um lugar para o outro, agora eu vou morar aqui, agora eu vou morar lá, normalmente as histórias que eu conheço são de pessoas jovens, né? E é difícil hoje em dia a gente não conhecer ninguém, né? Ninguém, nem que seja uma pessoa famosa que você gosta, né? Que eu gosto e tal, que não mudou, que de repente, o cantora tal, o cantor tal, agora tá morando nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu gosto do skatista tal, porque o surfista X foi morar no Havaí, né? Então, as cantoras pop, né? O mesmo... a gente tem muito cantor de reggae jamaicano que mora em Londres, né, na Inglaterra, ou se não está lá nos Estados Unidos, na Califórnia, enfim. Então é difícil hoje em dia a gente não conhecer ninguém, né? Quando a gente fala de imigrantes internacionais, a gente está falando de outros países, né? Porque essa questão é internacional. E em relação a essa diferença entre migrante, emigrante e imigrante, vamos lá para a gente poder entender. A diferença, né, quando a gente fala de imigrante, a gente está falando que é uma junção de palavras, né, migrare, que é mudar de residência ou de condição, e mais o in, que é para dentro. Então, quando a gente fala de imigrante, a gente pensa, né, que é uma pessoa que ela entrou para um país e ali ela permaneceu, tá? Então, se o imigrante, ao se deslocar, ele entra em algum lugar, esse lugar nada mais é do que o país de chegada. Então, por exemplo, aqui no Brasil. Então, se eu brasileira, né, tô lá no aeroporto internacional de Guarulhos e aí chega um avião da Turquia e aí tem uma família turca que está vindo morar aqui no Brasil, né? O pai arrumou um emprego, a mãe professora vai dar aula aqui, enfim, tá? Então a gente tem uma condição assim e aí essa família turca veio morar no Brasil. Então eles são imigrantes, porque eles estão entrando no Brasil para poder permanecer aqui. O emigrante, né, que tem o e-migrante, significa para fora. Então, é a mesma situação aí do imigrante, só que ele vai mudar de residência, então, para fora. Quando a gente pensa nessa questão de imigrante e emigrante, de entrar num lugar ou de sair do lugar, depende de quem está falando. Isso é importante a gente pensar. Pode perceber que quando eu falei de imigrante, eu usei a mim como exemplo, né? Eu brasileira, estou aqui no Brasil, tal, no Aeroporto Internacional de Cumbica, lá. Então, depende de quem está falando, né? Então, vamos pensar numa situação
de um casal de amigos meus, né? Eles foram morar no Japão. Foi o rapaz, a moça e o filho deles. E lá hoje, né, no Japão, eles tiveram um segundo filho. Mas aqui no Brasil, quando eles foram morar no Japão, aqui no Brasil eles são emigrantes, porque eles mudaram de residência, eles mudaram de condição de vida para fora do Brasil. Agora, para os japoneses, eles são imigrantes, porque eles mudaram de residência, eles mudaram de condição para dentro do país, Japão. Né? Então, para os japoneses, eles são imigrantes. Portanto, quando a gente fala de imigrar e emigrar, né, a gente pode falar de um par de opostos mesmo, mas sempre levando em consideração o enunciador, ou seja, quem é que está falando, tá? O termo migrante, ele está relacionado à pessoa que se desloca internamente no território, então no território nacional normalmente, né? Então, pensando no Brasil, uma pessoa, no meu caso, né? Eu morava em São Paulo com a minha família e eu fui eu me mudei para Minas Gerais e ali eu permaneci por um tempo. Então eu migrei de São Paulo para Minas Gerais. Quando eu volto para São Paulo, então eu migro de Minas Gerais para São Paulo, tá? E a gente ainda tem um termo que é o refugiado, né? Então quando a gente fala de refugiado, é diferente de imigrante e emigrante, né? Porque ele tem um status internacional, um caráter internacional, mas a ideia do refugiado é a gente entender as condições, os motivos, os porquês que levaram esta pessoa ou estas pessoas a saírem do seu país de origem para poder ir para um outro país e ali permanecer, tá? Então, quando a gente pensa no refugiado, né, normalmente tem as questões de segurança, então países que estão em guerra ou países que estão numa condição social muito ruim, de grande vulnerabilidade, condições climáticas, né? Então às vezes são lugares aí que estão em épocas terríveis de grandes geadas, né? Ou se não regiões desérticas, enfim. Então depende aí da situação climática também, as pessoas elas se mudam, né? Então a gente chama essas pessoas de refugiados, né? Quando tem um país que ele recebe essas pessoas, acolhe essas pessoas, tá bom? Bom, a origem humana, né, ela sempre despertou interesse, falando de filosofia, ciência e religião, para entender aonde surgiu o homem e como ele ocupou os continentes. Então existem aí grandes questões e tentar entender, né, porque a gente não tem registros históricos, né, os homens pré-históricos, e aí o próprio termo já diz, né, pré-histórico, antes da história, né, não tinha os registros, passa a ser período histórico quando a gente tem os registros escritos, né, dos acontecimentos, tá? Então sempre teve, né, o ser humano sempre teve esse interesse de entender como, de onde, por quê e tal. Esse mapa aqui, ele é a representação, né, muito simbólica do mapa mundi, onde ele mostra a migração humana partindo da África, tá? Esse termo aí, years ago, ele significa anos atrás, né? Então, pode perceber que tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, tudo começa aqui, né, no continente africano, mais ou menos aí por volta de 150 a 100 mil anos atrás. E aí eles dispersaram, né, para o norte da África, eles foram embora para a Europa, Ásia, né, eles começaram a se dispersar e vieram embora aqui, a Oceania. Esse valor aqui, né, 60 mil,
50 mil anos atrás, eles vindo aqui para a Oceania, há controvérsias, tá? Daqui vindo para a Austrália, e aí, né, eles dispersando aqui pela Ásia e passando pelo Estreito de Bering, América do Norte, América Central, até chegar à América do Sul, né? Então, tem até aqui, há 11 mil anos atrás, um ponto de interrogação para falar aí dessa migração, né, aqui para a América do Sul, porque também há controvérsias aqui, né, nesses valores, tá bom? Sempre tem, os estudos não param para poder entender aí qual foi a real dinâmica, né, dessas primeiras populações. Atualmente, né, tem as hipóteses mais científicas aí, as hipóteses científicas são mais aceitas, né, hoje em dia, é que a espécie humana, né, moderna, que é o chamado de Homo sapiens, que somos nós, apesar de que hoje fala-se de Homo sapiens sapiens, que somos nós mesmo hoje, 2021, né? Então, tem uma hipótese científica de que eles surgem lá na África, mais ou menos 200 mil anos. Ué, mas eu não acabei de mostrar o mapa que era 150 mil, 100 mil anos atrás? É por isso que é controversa, tá? Todas as teorias, né? Porque não tem como confirmar aí verdadeiramente. Então, mas a teoria mais aceita é que a espécie humana, né, ela surge na África por volta de 200 mil anos e dali ela se dispersa, né, para várias outras regiões aí em várias ondas migratórias, né? Mas antes do Homo sapiens, né, ocupavam os hominídeos aqui no planeta. Antes dos Homo sapiens já tinha uma outra galera, né? Já tinham outras espécies humanas que estavam circulando, né, em várias ondas migratórias aí pelo território, tá? Então, alguns estudiosos eles falam que entre 1 e 2 milhões de anos atrás, um primeiro hominídeo, que foi o Homo erectus, ele deixa a África e ele se dispersa para várias partes do mundo, principalmente para o leste asiático. Quando a gente fala de leste asiático, a gente está falando da Rússia, né? Aquele lado da Rússia. E aí, vou voltar aqui rapidinho no mapa que eu mostrei para vocês. Ó, aqui, ó, é o leste da Rússia, tá? E aí você tem Japão aqui também, ó. E daqui eles atravessam o Estreito de Bering para poder chegar até a América, tudo bem? E aí, pequenos grupos deles, né, desses Homo erectus, eles ocuparam lugares que tinham as suas características bem diferentes, né? Estou falando do lugar para onde eles iam. Então, regiões muito frias de neve, outros grupos foram para o litoral, outros foram para regiões mais desérticas, né, mais quentes. Então, esses fatores, eles favoreceram, né, a diversificação e o surgimento de novas espécies. E essas novas espécies, a gente fala de, por exemplo, tem o Homo neanderthalens, Homo neanderthalens, que eles, existem evidências, né, desses hominídeos no Oriente Médio e na Europa, né, e tiveram muitas outras espécies aí, tá? Quando a gente fala dessa dispersão, né, do homem moderno, e aí quando a gente fala do homem moderno, a gente não pode esquecer que a gente está falando do Homo sapiens, tá bom? Mas a gente também não pode esquecer que a espécie humana, ela evoluiu tanto de uma tal forma, né, que a gente sai dessa condição de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens. Se você tem dúvida ou ficou curioso sobre o assunto, pesquisa. É bem interessante, por causa do nosso processo evolutivo Homo sapiens sapiens hoje, né? Então, quando a gente fala da diáspora do homem moderno, do Homo sapiens, a gente está falando da separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares, tá?
Aqui ele continua, né? Geralmente causada por perseguição política, religiosa, ética ou por preconceitos, né? Esse significado de diáspora eu peguei no dicionário, tá? É um dicionário online que eu gosto de consultar, chama Dício. Na história e na biologia tem também aí os seus significados, né, mais específicos. Então, por exemplo, na história a gente está falando da separação do povo judeu. Por séculos eles se espalharam por todo o território, né, e aí isso se intensificou na Segunda Guerra Mundial, né, com os nazistas e tal. E na biologia a gente fala dos organismos, né? Quando os organismos se reproduzem e tal. Mas a gente vai ficar com essa ideia aqui, ó, central do conceito, tá? Que é a separação de um povo ou de muitas pessoas. Eu vou passar um vídeo aqui, ó. Ele é bem legal, bem curtinho. É interessante a gente assistir, tá? Vamos lá. A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há 2 hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa. A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Bom, então, com esse vídeo, né, como os Homo sapiens se espalharam pelo mundo, são teorias também, né, de um pesquisador que ele escreve um livro, né,
E aí, novos estudos, então, eles falam que os Homo sapiens, há cerca de 300 mil anos surgiram, né? Então, você vê, 300 mil anos. Eu comecei com o Mapa Mundi falando de 100 a 150 mil anos. Depois, num outro momento, 200 mil anos, né? Que foi um outro estudo. E agora a gente já fala de 300 mil anos, tá? Então, neste processo, esse vídeo, ele fala de 6 espécies de humanos, todos descendentes dos australopitecos, né, que são os macacos do sul. O nome Australopithecus significa macacos do sul, né? E aí no mapa ele mostra que os australopithecus, eles viveram no sudeste africano. Os Homo erectus, Homo soloenses, né, que são os da ilha de Java, tem os Homo floresienses, que tinham aí no máximo 1 metro, com no máximo 25 quilos, então tem os neandertals. Você vê que foram algumas espécies humanas que passaram por essa diáspora, tá? Então, só que tem algumas teorias, e dentre elas, né, tem uma que fala que onde os Homo sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sumindo. Então, os Homo sapiens, será que eles foram os dominantes? Né? Então, não sei, por isso que fecha esse vídeo falando que nós temos muitas perguntas com poucas respostas, né? Só que não tem como a gente falar dos homens pré-históricos, né? Das primeiras espécies humanas, sem a gente pensar em duas teorias aí que elas se chocam, né, o tempo todo, porque tem a ver com crenças e valores, que é a teoria do evolucionismo e a do criacionismo. Quando a gente fala de evolucionismo, a gente está falando de alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. A gente está falando de evoluções, né? As alterações sofridas. Tá aí o principal cientista, né, a trabalhar, né, a teoria do evolucionismo foi o inglês Charles Darwin. E aí ele publica um livro que é conhecidíssimo, né, A Origem das Espécies, tá? É onde ele fala de todo esse processo evolutivo das espécies, né? E é daqui que vem, né, a teoria de que o homem ele é descendência do macaco, né, dos primatas, então tem toda essa história. Em contrapartida, a gente tem o criacionismo, que tem a ver com a criação, a origem do homem, né, olhando aí, né, para filosofia, religião e ciência. Então existem diversas concepções, né, acerca aí da existência da vida humana, tá? E a gente tem a teoria criacionista, é a que tem a maior aceitação. Ela tem relação com a religião, né, com ideias religiosas, tá? Então, só que, e aí, essa ideia do criacionismo, ela está relacionada com o catolicismo. Então, que Deus, ele criou Adão, né, do pó da terra, e aí da costela de Adão, num determinado momento, aí da costela de Adão ele cria Eva. Então, esse processo de criação da humanidade através de Deus, de um Deus uno, né, supremo, tal, ele tem esse olhar aí para o criacionismo. Só que existem diversas religiões no mundo que também elaboraram uma versão própria da teoria criacionista. Então a gente tem aí, por exemplo, a mitologia grega, né, que ela atribui a origem do homem com os feitos aí dos titãs Epimeteu e o Prometeu. Então olha que legal, Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Interessante, eu falei que na teoria criacionista cristã, né, católica, fala lá que Deus ele criou Adão através do pó da terra, né? Pó da terra, barro, né? Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. E aí começa
a vida na Terra. Já na mitologia chinesa, a criação da raça humana, ela é atribuída à solidão da deusa Nuwa, que ao perceber sua sombra sob as ondas de um rio, ela resolveu criar seres à sua semelhança. Essa imagem aqui eu acho bem legal, porque é o processo de criação, né? Ela estava muito solitária à beira do rio e ela falou, acho que eu vou querer uma galera aí junto comigo, tal, para poder caminhar junto. Então é interessante, né, a gente pensar nessas diversas mitologias, dos diferentes olhares para um processo de criação, né, de surgimento, a origem dos seres humanos na Terra, né? Por exemplo, a mitologia hindu, ela traz a ideia de Brahma, né? Então Brahma é o deus supremo da tríade, não é a cerveja Brahma, tá bom? Por que tríade, né? Porque são 3 deuses aí que estruturam, né, o hinduísmo, tá? Então você tem Brahma, que é o deus da criação, Vishnu, que é o deus da conservação, e Shiva, que é o deus da destruição. Então, e ali eles falam que através de Brahma é onde surge a raça humana na Terra, tá? E assim, aqui a ideia desta aula não é dizer esta teoria é certa, esta é errada, né? As mitologias é uma grande viagem, não tem nada a ver, porque o que conta mesmo é a teoria criacionista e não a teoria da evolução, enfim. A ideia aqui não é dizer o que está certo, o que está errado, ou quem está certo, ou quem está errado. A ideia é a gente entender a história, a origem das coisas, né? Para a gente poder, através dessa compreensão, né, desse saber adquirido, a gente trazer a reflexão para aquilo que a gente acredita, né, daquilo que nos foi ensinado, e às vezes até trazer alguns contrapontos em relação àquilo que nos foi ensinado, enfim, tá? A ideia não é dizer, isto é certo, isto é errado, é a gente entender a história das coisas. Tudo bem? As referências, né, dessa pesquisa para esta aula, tá aqui para você, e eu agradeço muito a sua participação. Um beijo, uma boa semana, fiquem na paz, e se você gostou, dá um like lá no canal Geografia Fora da Caixa com Bianca Aimar. Obrigada!